Tudo começa com nosso protagonista, que hoje descerá das montanhas para entrar na cidade. Neste momento, ele está ligando para o seu mestre para se despedir, mas ninguém atende. Então, nosso protagonista decide ir embora. Enquanto ele se afasta, vemos que seu mestre está observando de longe, dizendo que chegou a hora de nosso protagonista seguir seu próprio caminho. Enquanto ele se afasta, ele escuta o que seus mestres estão dizendo e percebe que ainda se preocupam com ele, embora pareça que eles estão um pouco envergonhados. Em um momento, quando ele se vira rapidamente, seus mestres fecham a porta, o que surpreende um pouco nosso protagonista, já que seu mestre principal tem quase 100 anos, mas ainda é muito orgulhoso. Neste momento, ele se ajoelha diante da pequena cabana de seu mestre e diz que os 7 mestres o ajudaram nos últimos anos, então ele não esquecerá a grande atitude deles. Ele fará o que for necessário para realizar seus desejos. Depois disso, seguimos para o metrô de Yuzu, onde nosso protagonista está ao lado de uma garota. No entanto, ela percebe que ele a estava olhando, então, um pouco exagerada, pergunta o que ele está fazendo e se ele nunca viu um tão grande antes. No entanto, nosso protagonista começa a se afastar e diz que é verdade que eles têm um bom tamanho, mas devido ao seu estresse emocional constante, seus meridianos internos estão bloqueados, causando inchaço e dor frequente. Se ele não tratar logo, poderá enfrentar complicações, o que deixa a garota um pouco perplexa, pois ela esteve no hospital ontem e sabe o que está acontecendo com ela, mas não entende como nosso protagonista soube tão repentinamente. Depois disso, nosso protagonista está dentro do trem e fica surpreso, pois é muito luxuoso. Ele está dentro, ele diz que os 7 mestres costumam ser muito mesquinhos, mas desta vez eles foram generosos. Nesse momento, ele lembra que seu mestre Shen lhe disse que, além de promover suas artes marciais chinesas, também encontraria suas 7 irmãs. Quando criança, cada uma delas foi treinada por um mestre diferente e depois foram entregues a famílias comuns. Agora, elas são bem-sucedidas e podem ajudá-lo bastante. Seu mestre entrega um objeto a ele, dizendo que com isso ele poderá reconhecer sua irmandade na seita, que está na cidade mais próxima. Ele deve procurá-las primeiro, mas nosso protagonista diz ao mestre que não pretende descer da montanha e pergunta o que há de bom em procurar as irmãs mais velhas. Na montanha, ele é livre e sem preocupações. No entanto, seu mestre começa a chamá-lo de tolo e diz que há alguns dias estava lendo um livro raro que acabou de encontrar. Nosso protagonista rapidamente grita para que ele devolva o livro, pois estava apenas apreciando seriamente a cultura chinesa tradicional e clássica. O mestre diz que sabe, mas e se ele dissesse que suas irmãs são mais bonitas do que as que ele está vendo no livro? Nosso protagonista imagina suas irmãs em sua mente e depois muda sua expressão, dizendo ao mestre que vai descer e promover as artes marciais, então por favor, deixe-o entrar em contato com suas 7 irmãs o mais rápido possível. De volta ao presente, nosso protagonista começa a verificar sua mochila, dizendo que descer da montanha custa dinheiro. Ele se pergunta quanto dinheiro seu mestre deixou para ele e lembra que seu mestre disse que esse dinheiro é para ele ficar na montanha, mas depois que encontrar a 7ª irmã mais velha, ela cuidará de seus gastos. De volta ao presente, ele abre o envelope e encontra 500 yuanes. Ele diz que costuma gastar menos de 20 yuanes na montanha durante um mês, então, se economizar bem, isso poderá durar até um ano. Mas neste momento, alguém bate na porta dizendo que vai entrar. Isso surpreende nosso protagonista, que pergunta se eles vão viajar juntos. Ao mesmo tempo, uma garota bonita aparece, cumprimentando-o e dizendo que serão companheiros de quarto pelo resto do dia. Isso deixa nosso protagonista bastante envergonhado, fazendo-se perguntar se todas as garotas abaixo da montanha são tão bonitas quanto essa. Ele pensa se deveria ficar ali o dia todo com ela, mas logo se lembra de que ele é um homem e ela é uma mulher. Enquanto a garota se vira, ele se pergunta se isso é o que chamam de encontro romântico online. No entanto, nesse momento, a garota abre a porta novamente e apresenta nosso protagonista ao avô dela, o que o deixa bastante desapontado, pois agora há mais alguém na situação. Nesse instante,
O velho se aproxima e cumprimenta nosso protagonista, mas ele percebe que a voz do ancião é rouca e ele tem dificuldade para respirar, emitindo ruídos estranhos, indicando um possível problema no peito. Então, nosso protagonista pergunta ao idoso se ele teve problemas cardíacos no último ano. Isso irrita a garota, que diz a nosso protagonista que seu avô está saudável e que ele não deve falar bobagens, caso contrário, o velho ficará bravo. Em seus pensamentos, o velho pensa que nosso protagonista deve ser mais um tolo que pesquisou sua identidade e que parece que os jovens de hoje em dia não se esforçam para progredir. Após essa situação, nosso protagonista está deitado em sua cama, refletindo muito. Ele pensa que a voz humana não é produzida apenas pela boca, mas também pelo peito, e no caso do velho, há claramente uma falta de energia acompanhada de um tom estranho. Parece que há um vazio de energia em seu peito, indicando uma possível deficiência cardíaca congênita e hereditária, a menos que algo inesperado aconteça. No entanto, ele é interrompido pela garota, que vai arrumar a cama de cima. Ele pensa que é uma pena que uma garota tão bonita também esteja doente. Nesse momento, ele fica envergonhado devido à posição em que a garota está. No entanto, eles são interrompidos pelo velho, que começa a tossir. Sua neta se aproxima, perguntando como ele está. O velho diz que sente que não pode respirar e precisa de ajuda. A garota o deita na cama, pedindo que ele apenas espere, pois ela pensará em algo. Ela sai e diz ao condutor do trem que vá buscar um médico rapidamente. A garota volta, dizendo que vai anunciar pelos alto-falantes que precisa de um médico, pois há provavelmente um médico entre os passageiros. Ela pede ao nosso protagonista que não se preocupe, pois o médico estará de volta em breve. Ao ver a situação do velho, nosso protagonista fica preocupado e atento. A garota volta para perto do avô, dizendo-lhe para não se preocupar, pois o médico voltará em breve. Nosso protagonista, ao ver a situação do velho, pensa que se usar a técnica médica ensinada pelo grande mestre, ele pode se curar rapidamente. No entanto, os mestres também lhe disseram que ajudar as pessoas sem restrições fora da montanha às vezes pode prejudicá-lo. Ele se lembra de um homem que tentou ajudar uma garota de saia curta que pulou de um prédio, sendo alvo de assédio online, e um homem que fez a manobra de RPC numa menina que estava se afogando, também foi alvo de assédio online e poderia ser multado por ajudar. Ele não sabe se deve ou não ajudar. Ao ver o velho, ele pensa que seu mestre também já ensinou técnicas de cura. Quando ele se aproxima da garota para dizer que pode ajudar, eles são interrompidos pela condutora, que diz que o médico está aqui. O rapaz com óculos se aproxima e pergunta qual é o estado do paciente. A garota de cabelos roxos diz que o avô dela tem uma cardiopatia congênita e acabou de sofrer um ataque repentino. Ela se pergunta por que o médico está tão arrogante, já que deveria primeiro ver o paciente. O médico, ao olhar ao redor, diz que não há equipamento e como ele pode diagnosticar apenas com sua boca. Ele pede para esperarem até chegarem à estação. A garota, muito alterada, pergunta para onde ele vai levar seu avô para uma consulta, e o médico pergunta como ela pode ter certeza sem um exame, dizendo que é o subdiretor de um hospital de distrito em Jiangsu e que não é o tipo de médico que age por impulso. Nosso protagonista, ao ver a situação, pensa que esse médico está apenas se protegendo para não ajudar. No entanto, nesse momento, o velho começa a gritar, chamando a atenção de todos. Nosso protagonista percebe que os sintomas estão piorando e o velho não vai durar muito mais. A garota agarra o médico pela camisa e implora para ele fazer qualquer coisa para salvar seu avô, mas ele sai do local dizendo que sem um exame não pode salvá-lo. Assim que sai do trem, a garota o chama de Dr. John e pergunta se ele sabe quem são o avô e a neta. Isso deixa Gianni, o médico, bastante confuso. A doutora diz baixinho que o paciente é o senhor que pode fazer o chão tremer com apenas um soco e 3 tremores, deixando Gianni bastante surpreso. Ela pergunta se ele está certo e ele responde que todas as entradas têm nomes reais, então este é o momento para que ele possa aproveitar essa oportunidade. Gianni se afasta, dizendo à garota que se ele alguma vez chegar ao topo, definitivamente agradecerá a ele.
Ele se aproxima novamente da garota de cabelos roxos, dizendo que vai fazer a RCP no homem agora mesmo. Enquanto ele tentava salvar o velho, a garota de cabelos roxos se pergunta o que está acontecendo e por que ele está agindo dessa forma. Nosso protagonista, ao ver a situação, pensa que o grande mestre em reanimação cardiopulmonar costumava dizer que o objetivo principal da RCP é ajudar os pacientes agudos que não conseguem respirar e que sofreram uma parada cardíaca para que possam recuperar a respiração normal. No entanto, o velho não está sofrendo dessa condição, então nosso protagonista diz a Heng para parar, pois se ele continuar, o velho não poderá suportar, já que ele não tem uma parada cardíaca, mas sim uma falha pulmonar. Para, dizendo que agora que o velho está em coma, eles deveriam pensar em acordá-lo primeiro. Em seguida, nosso protagonista se aproxima, perguntando de qual hospital ele é e como ele se atreve a questionar seu critério. Nosso protagonista responde que é um aprendiz de medicina chinesa, e Jian, com um sorriso macabro, pergunta se ainda existem aprendizes nessas coisas que enganam as pessoas com terapias psicológicas, e se ele acredita que seu antigo método será mais preciso do que sua experiência clínica de 10 anos. Nosso protagonista diz que, se agir precipitadamente neste momento, o peito do velho não suportará a pressão que ele está aplicando, e nesse caso, as costelas se quebrarão e causarão danos ao coração e aos pulmões, tornando difícil salvá-lo. Ao mesmo tempo, Jian diz em sua mente que nosso protagonista está certo, mas se ele não usar esse método, não poderá fazer mais nada, e olhando para o velho, ele se pergunta se é importante salvá-lo. Ele pensa que é suficiente que a jovem do clã Gilze saiba que ele fez tudo o que pôde. Nesse momento, Jian se aproxima da garota de cabelos roxos e a chama de senhorita, dizendo a ela para não se assustar, pois ele salvará seu avô. Ao mesmo tempo, ele pensa em sua mente que, desde que ele contribua, mesmo que morra, a família dela ficará agradecida com ele. No entanto, neste momento, a garota de cabelos roxos se pergunta como o doutor sabe que seu sobrenome é Y e se lembra de quando o condutor do trem o chamou lá fora. Poderia ser que ele tenha revelado sua identidade. Comparando-o ao nosso protagonista, que mal reconheceu seu avô e ela, mas assim que o viu, conseguiu diagnosticar imediatamente a doença do seu avô, ela diz a Yang para esperar um momento. Em seguida, ela se aproxima do nosso protagonista enquanto o doutor diz que há uma vida em jogo, então ele não deve hesitar. No entanto, a garota o ignora e pergunta ao nosso protagonista se ele acabou de dizer que pode salvar seu avô. Surpreso, nosso protagonista diz que pode tentar o melhor que pode usando o método daquele médico, mas mesmo que o velho acorde, ele não viverá mais do que 3 dias, afinal, um exame momentâneo não o salvará. A garota, bastante nervosa, pergunta ao nosso protagonista se ele quer dizer que seu avô não tem cura. Nosso protagonista responde que, claro, há esperança, já que o velho tem uma condição congênita na função cardíaca. Desta vez, devido à idade, à fraqueza do coração e à diferença de sangue causada pela doença. Se eles estimularem os pontos de acupuntura para permitir que o sangue circule normalmente, não haverá problemas graves. Depois do complemento da medicina chinesa por 3 meses, ele garante que o velho não terá recaídas. A garota, um pouco surpresa, pergunta ao nosso protagonista se ele está falando sério. No entanto, ela é interrompida por Jian, que pergunta às garotas se elas vão acreditar em um charlatão da medicina chinesa. A condutora diz que Jian é o diretor de um hospital de nível de distrito. No entanto, a garota grita com ele, dizendo que o diretor deles foi arrogante no início e depois mostrou seu propósito. É possível que ele tenha obtido sua identidade da boca do condutor e que ela não é tola, já que há um momento ele disse que não podia determinar a doença sem um exame. Isso deixa tanto An quanto o condutor em silêncio. A garota se aproxima do nosso protagonista, dizendo que seu avô confia nele. Nosso protagonista sorri e pensa que é curioso, já que essa garota parece ter apenas 20 anos, talvez até menos, mas sua mente não é simples. Ela deliberadamente revelou uma identidade extraordinária e tomou uma decisão audaciosa de intervir. Por fora, ela é encantadora e bonita, mas por dentro é uma garota extraordinária.
Isso é o que os mestres se referem como bonita de contraste. Ao mesmo tempo, ele diz à garota para se afastar, pois ele vai cuidar disso. No entanto, Anne diz que nosso protagonista parece ter apenas 20 anos e se ela realmente vai confiar nele, não tem medo de que ele cause problemas para seu avô. A garota os ignora e pergunta ao nosso protagonista se há algo que ele possa fazer. Ele responde que, claro, e tira um objeto, dizendo que é muito bom com a agulha, pois quando estava na montanha, seu mestre o deixava praticar com javalis. Na ocasião mais intensa, uma porca estava com dificuldades durante o parto e ele a injetou 3 vezes e praticamente a ressuscitou. Isso deixa a garota bastante confusa e a condutora um pouco assustada. Jean pensa que os porcos não podem ser comparados com pessoas e que com sua origem humilde, ele pretende roubar a oportunidade dele de alcançar o topo na vida. Ele não se atreve a ter grandes esperanças em relação à doença do avô, mas quer mostrar sua capacidade. Então, se algo acontece, a família dela não o perdoará. Nesse momento, nosso protagonista começa a desabotoar a camisa do velho, pedindo-lhe que aguente, dizendo que esse método de acupuntura para devolver o sangue à corrente pode ser um pouco doloroso. Ele levanta sua mão com uma agulha e desamarra a gravata do velho. Em um instante, começa a usar sua acupuntura pelo corpo do velho e, em um ponto, dizendo que esta é a última injeção. Então, aplica a injeção no velho e uma misteriosa energia começa a circular ao redor dele. O velho acorda e começa a tossir sangue. A garota de cabelos roxos se aproxima rapidamente do avô, perguntando como ele está. Jean pergunta ao nosso protagonista se isso é o que ele chama de medicina chinesa e teme que o Sr. Yu não sobreviva para contar a história. No entanto, nosso protagonista sorri e pergunta se ele nunca assistiu a programas de médicos quando era criança, o que irrita bastante Jean, que pergunta se ele ainda está sendo teimoso nessa situação. Mas então, o Sr. Yu começa a se recuperar e pergunta como isso é possível, já que ele está realmente acordado. Nosso protagonista se aproxima e diz ao velho que ele acabou de vomitar um coágulo de sangue, sem a obstrução, ele não terá mais problemas no futuro. No entanto, devido ao seu coração fraco, ele deveria tomar algum remédio e levar uma injeção mais tarde. O Sr. Yu agradece ao nosso protagonista, chamando-o de pequeno mestre, mas pergunta quem são aquelas pessoas. A garota, muito assustada, diz que é a cobradora deste trem e quem conseguiu o médico para ele. Ela se apresenta como uma médica subdiretora de nível de distrito e diz que o condutor do trem a chamou para tratar sua doença. Isso deixa o Sr. Yu bastante confuso e ele pergunta então quem é o rapaz que acabou de lhe dar uma agulhada. Jean, um pouco nervoso, diz que foi um erro, mas sugere que ele vá para o hospital para tratamentos mais avançados, e que não deve se preocupar, pois eles usarão o equipamento mais profissional para examiná-lo e oferecerão o melhor tratamento possível. O Sr. Yu pergunta ao nosso protagonista se ele precisa ser hospitalizado, o que irrita bastante Jean, que se pergunta como ele ousa fazer uma pergunta dessas na frente dele. Nosso protagonista responde que não é necessário, e a cobradora se aproxima, dizendo que eles deveriam ir embora, pois não podem ficar mais tempo ali. Mas Jean sai bastante irritado, dizendo-lhe para ir primeiro, pois ele tem trabalho a fazer, enquanto pensa que nosso protagonista acabou de arruinar sua vida e não vai deixar isso passar. Depois disso, vemos nosso protagonista dizendo ao Sr. Yu que vai colocar uma agulha, mas que ele não deve se preocupar, pois suas mãos são muito rápidas. O Sr. Yu concorda, e ele pode começar. No entanto, depois de um tempo, ele abre os olhos e se pergunta se já acabou. Enquanto olha para nosso protagonista, ele diz que foi tão rápido que nem viu acontecer. Ele diz à garota de cabelos roxos para dar seu cartão ao nosso protagonista e que, quando chegar em Seoul, ela deve ser anfitriã e tratar o jovem mestre com uma boa refeição. Ela se aproxima com o cartão e agradece ao nosso protagonista. Ele, bastante envergonhado, diz que é apenas um favor, já que seu mestre o ensinou a ser gentil, e que, quando chegarem a Seoul, ele a convidará para jantar. Pois ouviu que há um lugar abaixo da montanha onde fazem frango frito muito bom, então poderiam ir lá mais tarde. Isso faz ambos sorrirem,
enquanto a garota se pergunta que bobagem nosso protagonista está dizendo e por que o avô iria querer comer comida de criança. Mas nesse momento eles são interrompidos por Jean, que pergunta ao nosso protagonista onde está seu certificado médico e diz que se ele não conseguir hoje, vai chamar a polícia. Ele pergunta se nosso protagonista assumirá a responsabilidade se causar problemas na vida das pessoas comuns. Nosso protagonista responde para ele não se incomodar, já que a polícia deverá chegar em breve por conta própria. Enquanto isso, enquanto o marcava o número de emergência, ele diz ao nosso protagonista que, se não conseguir o certificado médico, ele deveria chamar a polícia, pois praticar medicina sem licença tem uma pena máxima de 10 anos. No entanto, nesse momento, o trem para, o que deixa todos tremendo, e em seguida começam a falar pelos alto-falantes do trem, dizendo para não se preocuparem, pois é apenas uma parada temporária. Ao mesmo tempo, nosso protagonista se pergunta por que o trem parou. Depois disso, alguns policiais aparecem, dizendo que é uma inspeção de rotina, e Ian aponta para o nosso protagonista, dizendo que eles chegaram no momento certo, pois há alguém praticando medicina ilegal sem licença. No entanto, os policiais perguntam se é Veibonegast, um pouco nervoso, ele responde que sim, enquanto ao fundo nosso protagonista ri. Em um instante, eles prendem Jean, dizendo que ele é acusado de induzir os pacientes a usar medicamentos falsificados fabricados por uma empresa farmacêutica com a qual ele tem interesses, o que causou sérios efeitos colaterais nos pacientes, incluindo a cegueira de algumas pessoas. No entanto, Jean, enquanto é levado, diz que há um erro e que estão apenas o confundindo, mas os policiais dizem que resolverão isso na delegacia. Enquanto isso, nosso protagonista pensa que o sétimo mestre tem um dom para ler a sorte, e a garota se aproxima dele, perguntando se ele previu que eles o prenderiam e como ele fez isso. Nosso protagonista sorri, dizendo que apenas adivinhou, enquanto pensa que os sete mestres têm habilidades especiais e que é melhor não compartilhá-las com os outros, pois afinal, ele tem uma tarefa a cumprir. Nesse momento, a garota se aproxima e pergunta se ele pode lhe dizer o que espera, e ao mesmo tempo, o Sr. Judith pensa que nosso protagonista tem muitos segredos e é humilde e realmente especial. Nosso protagonista, enquanto observa a garota, pensa que o aroma dela é completamente diferente do de um porco assado no campo e que seu antigo livro nunca o decepciona. Ele diz à garota que não pode ver claramente o futuro dela, mas ela deve ter cuidado com a pessoa que veste verde. A garota sorridente diz ao nosso protagonista que não pode adivinhar, mas pede para ele se certificar de anotar algo, pois ouviu dizer que os médicos chineses também fazem combinações. Se ele puder, por favor, informe-o. Nosso protagonista, um pouco nervoso, diz que realmente não pode. O senhor, chamando a garota de Lin, pede que ela não faça o jovem mestre se sentir desconfortável. Ele pergunta ao nosso protagonista se há alguma forma de tratar sua doença, que sempre volta, já que seus ossos idosos não suportarão mais. Nosso protagonista responde que, claro, se ele seguir sua receita e tomar por 3 meses, estará completamente curado. Isso tranquiliza bastante o senhor, que pergunta se ele está certo. Nosso protagonista começa a tirar algo de sua mochila, dizendo para esperar um momento. Lin se pergunta o que nosso protagonista vai fazer, e ele tira um pincel, dizendo que vai escrever uma receita para ele. O que deixa Lin bastante confusa. Ela se pergunta se ainda usam pincéis nesta era e pergunta ao nosso protagonista se não é um pouco desconfortável escrever com isso. Ele responde que o mestre maior diz que o uso do pincel é uma tradição, embora as canetas sejam mais convenientes, mas nem todos escrevem bem com esses pincéis tão desconfortáveis. Se perderem sua tradição, nunca a recuperarão. Lin, um pouco envergonhada, pensa que, apesar do comportamento estranho do nosso protagonista, às vezes parece que ele tem qualidades especiais, algo que os garotos da cidade nos dias de hoje não têm. Em seguida, nosso protagonista entrega um papel ao Sr. Yu, dizendo que a receita está pronta e que essa doença parece ser hereditária em sua família, então todos podem tomar a receita.
O Sr. Yu fica um pouco surpreso e pergunta ao nosso protagonista como ele sabia que era hereditária. O protagonista responde que não se preocupe, pois deduziu a partir dos sintomas do Sr. Yu e que, pelo seu rosto, todos parecem ser pessoas inteligentes. O mestre maior diz que aqueles em posições elevadas trabalham muito e carecem de tranquilidade, sofrendo em silêncio. Parece que, desde que começou em sua família, ele tem trabalhado muito. O Sr. Yu pensa que é a primeira vez que alguém lhe diz algo assim. Ele agradece ao nosso protagonista em nome de sua família, e o protagonista agradece a gentileza. O Sr. Yu pede a Lin Lin que devolva o cartão que deu ao jovem mestre e se aproxima do nosso protagonista, dizendo que ouviu tudo e que Lin deveria devolver o cartão. O protagonista tira o cartão, dizendo que é estranho dá-lo e depois tirá-lo, então os pensamentos das pessoas da cidade parecem estranhos. Ele passa o cartão para Lin, e ela diz ao avô que o cartão foi devolvido. Ele concorda, mas diz que agora deveriam se adicionar no WeChat. Lin concorda, olhando envergonhada para o nosso protagonista. Enquanto olha de forma envergonhada para o nosso protagonista, ele apenas se pergunta o que está acontecendo aqui. Lin Lin pega seu celular e se aproxima do nosso protagonista, pedindo para ele escanear seu código com seu celular. Nosso protagonista, bastante confuso, pergunta o que significa escanear seu cavalo, e Lin explica que é um código QR. No entanto, nosso protagonista pergunta se ela está falando de um cavalo de 2 caudas e então mostra seu celular. Lin fica bastante surpresa, dizendo que nunca viu um modelo de telefone como aquele antes, mas parece bastante antigo. Ela se pergunta se ainda funciona. Nosso protagonista, animado, diz que o terceiro mestre lhe deu esse telefone, que ele usava para navegar na internet e ler notícias. Ele acha o dispositivo incrível, pois viu muitas coisas novas que não conhecia. Lin, um pouco surpresa, pergunta se ele tem o WeChat para que ela possa escanear o código. Ao mesmo tempo, ela se pergunta em sua mente se ainda pode chamar aquilo de dispositivo, e parece que nosso protagonista passou por uma vida bastante difícil. Nosso protagonista diz que não tem, pois, seu mestre principal na montanha é quem tem o maior conhecimento de Basic, então todos o obedecem. Um pouco confusa, Lin explica que não está se referindo a esse Basic, mas sim ao WeChat no telefone. No entanto, nosso protagonista se pergunta se o telefone também tem o Google Chat e se deve obedecê-lo, deixando o Sr. Yu e a Lin bastante surpresos. O senhor pede a Lin que não complique as coisas para o nosso protagonista, eles só precisam trocar números de telefone. Ela concorda e salva o número de telefone do nosso protagonista em seu celular, dizendo que o convidará para jantar quando chegarem ao Seul. Ela acrescenta que, se ele realmente quiser comer frango frito, pode fazê-lo. Nosso protagonista, muito animado, concorda. Enquanto o Sr. Yu os observa, ele pensa que, inicialmente, quando subiu no trem, pensou que o jovem mestre era apenas um acompanhante, mas ele acabou sendo muito interessante depois de conhecê-lo. Talvez este jovem mestre seja o destino designado pelos céus para Lin. A família dela e a família Wan já estão de olho nela, e se a família começar a ameaçá-la com um casamento por razões familiares, ele não sabe o que poderá fazer. Só lhe resta aceitar as coisas como vierem. Nosso protagonista diz ao Sr. Yu, que parece estar preocupado com algo e que se algo estiver errado, ele pode ajudar. O Sr. Yu se aproxima e diz ao nosso protagonista que são apenas alguns assuntos menores e que conhecer o jovem mestre neste momento é sua boa sorte. Nosso protagonista alegremente diz que o Sr. Yu parece saudável e tem um bom destino, então ele não deve se preocupar, e qualquer coisa que ele deseje fazer no futuro, ele fará com felicidade. O Sr. Yu sorri e agradece ao nosso protagonista, que se vira para Lin Lin e a alerta a ter muito cuidado com a pessoa de roupa verde, pois pode haver violência. Ela pergunta por que ele mencionou violência e se está certo de que não está enganado. Em seguida, eles chegam à parada de passageiros, onde nosso protagonista está correndo com uma mala e pergunta a Lin se essa bagagem é dela. Ela responde que sim e agradece por ele estar lá, pois, caso contrário, não saberia como tirá-la da plataforma.
O Sr. Yu diz a eles que desta vez uma amiga de Lin Lin virá buscá-la, então eles agradecem por tê-los ajudado até ali. Nosso protagonista alegremente diz que não é um problema, pois a mala mal pesa mais que uma vara de bambu. Nesse momento, quando chegam à rodovia, Link se pergunta onde está sua amiga, pois ela disse pelo WhatsApp que estaria lá em breve. Nesse momento, um carro entra rapidamente no local e para na frente de nossos protagonistas. De dentro sai uma linda garota com um chapéu de palha e um vestido verde esplêndido. Ela pergunta a Link se ela está esperando por muito tempo, mas se assusta ao ver o vestido verde da amiga. Então, ela se vira para nosso protagonista e pergunta se há alguma forma de resolver essa situação. Nosso protagonista diz que há, mas com tanta gente ao redor, ele não sabe se ela estaria disposta a se despir. Isso surpreende as meninas e deixa a amiga de Lin um pouco confusa. Ela pergunta ao protagonista se ele realmente precisa que ela tire a roupa. Nosso protagonista responde que sim, pois sempre que não é roupa verde, pode evitar o azar. Então, tirar a roupa é a melhor opção. Lin, alegremente, pergunta se ela só precisa se trocar de roupa. Alegremente, ela pergunta se só precisa trocar de roupa. Nosso protagonista responde que sim. A garota pensa consigo mesma que Lin Lin raramente se aproxima de um rapaz e como ela pode ser tão íntima com aquele homem tão rústico. Ela se pergunta se ele não será um cafajeste querendo se aproveitar de sua ingênua amiga, mas é interrompida por Lin Lin, que a chama de Jinjin e diz que tem algo para contar a ela. Yin Yin responde que é uma coincidência, pois também tem algo para dizer. Ela pensa consigo mesma que Lin Lin não tem experiência com homens, então não deve deixar que ele a engane. Quando planeia falar sobre os homens para Lin, ele segura sua mão e a interrompe, pedindo que ela por favor o deixe falar primeiro e se pode trocar de roupa. Jinjin fica bastante confusa com o que acabaram de perguntar, e Lin a pede carinhosamente para permitir. Sabendo que tem roupas bonitas no porta-malas, ela suspira e concorda. Então, ela se dirige ao carro, dizendo que realmente não há esperança para ela, então terá que trocar de roupa, mas Lin Lin terá que ir com ela no carro. Alegremente, Lin responde que não há problema. Dentro do carro, enquanto Yin se troca, ela pergunta a Lin Lin qual é a relação dele com aquele rapaz. Ela pergunta a que se refere, e Jinjin diz que, claro, ao homem lá fora. No entanto, ao olhar para frente, ele só vê o Sr. Yu. Jinjin, um pouco confusa, pergunta onde está seu protegido, perguntando se ele está se referindo a ele, que conheceu no trem, mas não sabe por que ele desapareceu. Jinjin diz que certamente ele desapareceu assim que a viu, então ela deve ter cuidado e não se deixar enganar, pois os homens que parecem simples são os que mais enganam. No entanto, Lin não estava ouvindo, ela se pergunta por que ele foi embora sem dizer nada. Jian fica bastante irritada, pensando que Lin Lin está sendo um completo desastre. Em seguida, mudamos de cena e voltamos para o nosso protagonista, que aproveitou o momento enquanto as garotas estavam se trocando e foi embora. Enquanto observa o GPS em seu telefone, ele diz que deve cuidar de seus próprios assuntos, pois seu mestre reservou uma casa para ele na base da montanha, que aparentemente é um lugar tranquilo e afastado do barulho. Ele poderá ver onde está com seu GPS. Nesse momento, um táxi aparece e pergunta para onde ele vai. Ele responde que seu chefe o informou que sua localização atual está a 13 quilômetros do destino. O taxista sorri em sua mente, pensando que nosso protagonista é certamente um estrangeiro e tentará se aproveitar dele, pois quer ir a uma grande distância. Ele pede ao nosso protagonista que entre no carro, já que são mais de 13 quilômetros. Nosso protagonista agradece, mas diz que não precisa pegar um táxi para essa distância. O taxista pergunta o que ele quer dizer, já que são mais de 13 quilômetros, e se ele vai correr. Nosso protagonista, enquanto se prepara, diz que sim, pois isso não é nada, afinal, na montanha, essa distância nem mesmo serviria como aquecimento. Neste momento, ele sai correndo em alta velocidade, deixando o taxista bastante confuso e assustado, perguntando a si mesmo se encontrou um fantasma à luz do dia. Depois disso,
vemos nosso protagonista, enquanto corria, guiando-se pelo GPS em seu telefone, atravessando o local como um raio. Pouco depois, ele chega ao apartamento, onde alguns idosos confirmam que ele chegou ao seu destino. Nosso protagonista entra enquanto agradece a eles. Enquanto faz isso, lembra-se de que seu mestre lhe disse que encontrou uma casa com Wi-Fi gratuito, onde as despesas de água e eletricidade são compartilhadas. Dizem que a velocidade da internet é mais rápida, chegando a 2 megabits por segundo, enquanto na montanha a velocidade mais rápida é de apenas 200 kilobits. Nosso protagonista alegremente diz que não sabe o quão rápido são 2 megabits por segundo, mas está ansioso para experimentar. Nesse momento, ele chega à porta do seu apartamento e começa a bater. Ele lembra que o mestre disse que a água e a eletricidade são compartilhadas igualmente. Uma garota abre a porta e pergunta quem é. Ao ver a personalidade imponente da garota, ele fica vermelho e diz que alugou uma casa e seu nome é Xumin. A garota sorri e se apresenta como King Yang, sendo a proprietária da casa. Ela diz que o lado direito é o quarto dele e ele pode usar a sala e a cozinha à vontade, mas ela não gosta de compartilhar a varanda para secar roupas com outra pessoa. Então, o horário para secar roupas é nas segundas, quartas e sextas, e não é permitido secar em outros dias. No entanto, naquele momento, nosso protagonista observa a roupa íntima da garota e fica bastante surpreso, pensando como uma garota pode ter tantos estilos diferentes de roupas. King Yang pergunta por que ele está olhando fixamente, e ele se desculpa, dizendo que não é nada, e vai embora, dizendo que irá para seu quarto. No entanto, assim que abre a porta, fica hipnotizado ao ver ainda mais roupa íntima na cama. King Yang fica bastante irritada e diz que essa é a dele. Nosso protagonista, bastante envergonhado, vai para o outro quarto pedindo desculpas e fecha a porta com força. Mais tarde, King Yang sorri, dizendo que nosso protagonista é rústico e introvertido, e não é fisicamente ruim, e garotos limpos como eles são raros de se ver hoje em dia. Ela então abre a porta novamente e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Ela lhe entrega a senha, e nosso protagonista a encara por um momento sem dizer uma palavra, mas depois vai embora agradecendo a King Yang sorri, achando adorável a expressão distraída que nosso protagonista tinha um momento atrás, e diz que provavelmente um cara desse tipo nunca cruzará seu caminho. Mais tarde, à noite, vemos nosso protagonista deitado em sua cama, dizendo que as garotas da cidade são realmente interessantes e autênticas, como nos livros. Enquanto tira o objeto de madeira que seu mestre lhe deu, ele diz que de repente sente curiosidade sobre a sétima irmã. O mestre diz que de repente ele fica curioso para saber sobre a sétima irmã e como será ela. Nesse momento, o objeto desaparece de sua mão, e ele percebe que terá que usar adivinhação para descobrir mais. Então, começam a meditar enquanto uma letra começa a se formar ao seu redor. Nosso protagonista se concentra e vê muito dinheiro, perguntando-se se a sétima irmã está relacionada ao mundo dos negócios. Ele fica frustrado por não conseguir ver o rosto dela claramente. Nesse momento, ele acorda e começa a reclamar de dor, dizendo que os 7 mestres se uniram para esconder a presença da sétima irmã. Ele se pergunta se, caso uma delas estivesse ausente, ele poderia descobrir mais sobre ela. No entanto, ele fica animado ao perceber que ela está relacionada ao mundo dos negócios, pensando que talvez possa encontrar informações na internet. Após uma busca, ele se decepciona ao encontrar apenas pessoas mais velhas. Enquanto ele está deitado, seu estômago começa a roncar, então ele decide ir à cozinha preparar algo para comer. Ele se pergunta onde está Liang, já que morar com uma garota pode ser um pouco desconfortável, então decide ser cuidadoso. Ele fica confuso ao ver o fogão a gás, mas lembra de um tutorial que viu no telefone. Ele tenta acendê-lo, ficando emocionado quando consegue. Ele prepara macarrão, lembrando que era considerado um especialista em cozinhar macarrão quando estava na montanha. Depois de comer, ele percebe que está tudo muito silencioso, sentindo falta do barulho dos velhos da montanha. Nesse momento, alguém bate à porta. Nosso protagonista pensa que alguém está entrando com a chave,
imaginando-se a atraente proprietária da casa voltando. No entanto, entra uma garota acompanhada de outra, que parece estar em péssimas condições. A garota fica surpresa ao ver nosso protagonista e pergunta quem ele é e por que está na casa de King Yang. Ele se apresenta, mas a garota sai correndo, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Nosso protagonista a observa e acha que ela parece uma pessoa má. Enquanto olha para King Yang, pensa que ele deveria levá-la para a cama, já que cheira a álcool. No entanto, nesse momento, ele percebe algo e se aproxima rapidamente para ajudar King Yang. Em um exame mais detalhado, ele nota que definitivamente alguém a drogou. Ele fica chocado e se pergunta quem poderia ser tão maligno a ponto de drogar uma jovem. Parece ser uma droga muito forte. Nesse momento, King Yang acorda e vomita água no chão. Nosso protagonista observa que ela vomitou um comprimido e o pega, constatando que parece ser uma droga alucinógena. Enquanto a examina, percebe que é uma dose bastante grande. Parece que estão realmente seguindo esse plano. Ele pede a nosso protagonista para chamar a emergência, mas ele sugere que talvez seja tarde demais, pois ela absorveu uma quantidade excessiva da substância e isso causou uma dispersão de energia renal. Ele calcula que ela tem no máximo 10 minutos de vida. King Yang se pergunta como isso pôde acontecer e grita desesperadamente que não quer morrer. Nesse momento, ela se lembra de um garoto que disse que, se ela não bebesse hoje, não abriria o bar. Ela pensa que se soubesse que o copo estava envenenado, teria lutado contra isso. Por que isso está acontecendo com ela? Ela só queria viver uma vida boa. Antes, quando era pequena, sua mãe a abandonou, usando-a apenas para tirar dinheiro de seu pai. Agora que ele partiu, ela se sente sem valor. No presente, nosso protagonista observa King Yang e percebe que quem fez isso não é uma boa pessoa. Salvar a vida dela poderia colocá-lo em apuros, mas seu mestre o ensinou a ajudar as pessoas, além de ser um médico de bom coração. Ele começa a examinar King Yang, dizendo para ela não se preocupar, pois ele pode ajudá-la. Ela pergunta se ele está se referindo a ele mesmo, mas ele pensa que supôs corretamente. É claro para ele que precisa expurgar as toxinas. Ele começa a tirar as roupas de King Yang, que pergunta o que ele está fazendo. Em sua mente, ela pensa que todos os homens são iguais e que nenhum deles terá um final feliz. Enquanto ele examina a condição dela, ele afirma que o mais importante é expelir as toxinas, mas as agulhas são muito pequenas. Ele pega um pequeno facão e começa a cortar King Yang no abdômen. Ela começa a gritar, mas ele começa a costurar a ferida rapidamente. Após terminar o procedimento, ele diz a ela que está tudo bem agora e que ela só precisa descansar por alguns dias. Ela se levanta, perguntando o que ele fez. Ele assegura, dizendo que é simples, ele apenas removeu a fonte da toxina com uma cirurgia. Ela está bastante envergonhada e se pergunta se ele é realmente uma boa pessoa. Nesse momento, ele a leva para o quarto e diz para ela descansar enquanto ele cuida de algumas coisas. Ela sorri. No entanto, neste momento, alguém bate na porta e grita alto, deixando nosso protagonista confuso. King Yang diz que são eles novamente, mas ela não pode acreditar que tiveram a audácia de voltar. Nosso protagonista pergunta se ela quer que ele abra a porta. Enquanto ele se aproxima, ela diz que parece que é a sua amiga que a trouxe aqui há pouco. No entanto, King Yang o impede, dizendo para esperar, já que todos eles são os bastardos e foram eles que a drogaram. Ela contou que gerenciava um bar não muito longe dali para ganhar a vida e que naquele dia, como de costume, estava em seu negócio. Um notório matador chamado Suon entrou no bar, pedindo a bebida mais forte que tivessem. King Yang decidiu atendê-lo, pois não queria provocá-lo, já que ele era uma pessoa influente. No entanto, ela foi interrompida por sua amiga, que se aproximou e perguntou se ela queria ganhar dinheiro rapidamente, já que Suon queria fazer um trio naquela noite e o preço era adequado. King Yang rapidamente recusou, pois só vendia bebidas, não seu corpo.
Isso irritou muito Anki, que pensou que, apesar de Qin Yang ter aberto um bar, ainda se considerava uma pessoa decente. Suan, vendo que Anki não conseguia persuadir Qin Yang, decidiu agir por conta própria e colocou 2 pílulas na bebida, que poderiam deixar até uma vaca louca. Ele ofereceu a bebida a Qin Yang, dizendo que, se ela não o respeitasse, sofreria as consequências. Qin Yang se sentiu pressionada a aceitar, pois Suan ameaçou que, se não bebesse naquele dia, não poderia abrir seu bar. Qin Yang lamentou por dentro, pois não entendia como sua amiga poderia fazer isso com ela, já que sempre foram próximas. Sem opções, ela tomou a bebida envenenada. Voltando ao presente, ela contou ao protagonista que geralmente tinha um bom relacionamento com Anqian, já que às vezes ela a deixava trazer clientes para o bar e ganhar dinheiro. No entanto, agora Anqia estava tentando prejudicá-la. Enquanto Qin Yang contava a história, nosso protagonista estava comendo uma melancia, o que surpreendeu Qin, que perguntou se ele estava ouvindo. Nosso protagonista respondeu que não se preocupasse, pois havia chamado a polícia e logo estariam lá para ajudar. Um pouco trêmula, Qin Yang se levanta e pede ao nosso protagonista para abrir a porta, querendo ver o quão sem vergonha eles são e se pode acompanhá-la, já que suas pernas estão um pouco fracas. Nosso protagonista se aproxima e a segura, dizendo que é claro e a acompanha até a porta. Ambos abrem a porta e, nesse momento, Suan aparece ao lado de Anqian, bastante irritado, perguntando por que ela demorou tanto para abrir a porta. No entanto, Qin Yang questiona por que eles ousaram voltar à sua casa. Mas Anqia desvia a pergunta, dizendo que nosso protagonista foi quem estava roubando em sua casa quando a trouxe e pergunta por que ele ainda está com ela. Nosso protagonista pergunta o que ela quer dizer e com o que estava roubando, e diz que se ela não pode provar, terá que arcar com as consequências. Anqian acha que nosso protagonista é um ladrão descarado, mas ele diz que não importa quem ele seja e pede para deixarem sua amiga em paz. Timidamente, Qin Yang pede a Anqian para ir até ela, já que Suan pode ajudá-la. No entanto, Anqian a questiona sobre o que ela quer dizer com ajudar e que nosso protagonista é seu namorado, e ele já contou o que fizeram com ela no bar há pouco tempo. Além disso, a polícia está a caminho. Anqian responde que estão falando bobagens, já que eles não a drogaram. Ao mesmo tempo, Suan acha estranho, já que a dose que deu a ela é bastante forte. Anqian pede ao nosso protagonista que diga algo rápido, senão não irá embora. Nosso protagonista diz que foram eles que fizeram isso com ela. Qin Yang confirma e ele diz que então eles são os culpados e que mostrará a eles uma lição, deixando Qin Yang bastante confusa. Nosso protagonista se aproxima de Suan, dizendo que é o namorado de Qin Yang, e estende a mão para cumprimentá-lo, deixando Qin Yang ainda mais confusa, já que Suan está cumprimentando tão amigavelmente. No entanto, nosso protagonista secretamente espalhou um pó estranho em sua mão e alegremente diz a Suan que sua namorada foi drogada por alguém, mas eles não sabem quem fez isso. Mesmo assim, eles agradecem por terem vindo vê-la, o que deixa Suan perplexo. Ele se pergunta o que nosso protagonista está tentando dizer, mas também agradece a Anqian por trazer Qin Yang. Ela se pergunta em sua mente quando Qin Yang arrumou um namorado, já que ela não sabia, mas então ela sorri, dizendo que nosso protagonista é inútil na frente de Suan, só podendo sorrir. No entanto, nosso protagonista interrompe, dizendo que parece que há câmeras de vigilância no bar, então poderão descobrir o que aconteceu mais tarde. E quando descobrirem quem fez isso, ele entregará todas as informações à polícia para que lidem com o problema. Isso assusta bastante Suan, que pensa em sua mente que havia se esquecido completamente disso e que terá que encontrar uma maneira de se livrar das câmeras de vigilância o mais rápido possível. Ele se retira, dizendo a nosso protagonista que vai sair, pois de repente tem algo para fazer. No entanto, nosso protagonista o chama, então ele para e pergunta o que ele está fazendo e se tem algo para dizer, que diga de uma vez. Nosso protagonista, bastante confiante, diz a ele que os homens não podem pensar apenas com a parte de baixo, já que, afinal, se essa parte estiver danificada, nem perceberão. Isso irrita bastante Suan,
que grita para nosso protagonista cuidar de sua própria parte de baixo e vai embora bastante irritado, se perguntando se nosso protagonista está provocando, mas ele só precisa esperar até que desative as câmeras de vigilância, pois então voltará para enfrentá-lo, e nesse momento ele se arrependerá profundamente. Nosso protagonista também se retira para dentro da casa com Qin Yang e pergunta se deveriam adiantar-se e recuperar as informações das câmeras de vigilância. Ela responde que não adiantará nada, já que Suon tem muito poder nessa área, e a acusação é contra ele. No máximo, ele ficaria na prisão por alguns meses, e ela ainda teria que viver aqui, então não podem entrar em conflito com ele, pois se isso acontecer, seu bar estará acabado. Nosso protagonista diz então que primeiro a levará para o quarto e pergunta se ela não comeu nada esta noite, já que pode cozinhar macarrão para ela, se desejar. Ela responde alegremente que está bem, já que faz muito tempo que não come macarrão cozido por outra pessoa. Mas nosso protagonista pede que ela não ria, já que poderia abrir mais a ferida. Após isso, a cena muda para Suon e Anki, em que estão na cama, e Suon quebra um pendrive, dizendo que agora ninguém poderá obter as gravações do bar e será impossível recuperá-las. No entanto, Anki toca com o pé e diz que não se preocupe com isso, pois esta noite o ajudará a se acalmar. Ele se aproxima dizendo que é exatamente o que ela precisa e que está muito irritado com eles. Esta noite, ele fará com que paguem. No entanto, depois de um tempo, vemos sua amiga, Suon, e Anki-an, bastante surpresa. Ela pergunta o que está acontecendo com seu amigo, pois ele se recusa a se levantar. Ele responde que não sabe, pois ontem estava muito bem, mas hoje se sente impotente. Nesse momento, ele se lembra de que nosso protagonista lhe disse que um homem não deve pensar apenas com a parte de baixo e ele fica bastante irritado e diz que parece que nosso protagonista fez algo a ele. Nesse momento, voltamos para nosso protagonista e King Liang, e ela começa a experimentar os noodles. Nosso protagonista pergunta o que ela acha e como está o sabor. Ela responde que é ótimo, já que não comia um noodle tão delicioso há muito tempo. Nosso protagonista, um pouco confuso, pergunta se ninguém em sua família cozinha para ela. Ela vira o olhar e diz que não tem mais família, já que seu pai faleceu há muito tempo, e sua mãe foi embora após a morte dele. Ela cresceu em um orfanato. Nosso protagonista, um pouco angustiado, responde que também é órfão, mas não entende o que ela quer dizer com foi embora. Yang responde que sua mãe se casou com seu pai por dinheiro, e ela nasceu apenas para que sua mãe pudesse amarrar seu pai ainda mais e ter mais de sua herança. Depois, eles se divorciaram, e sua mãe realmente levou uma grande quantia do dinheiro que pertencia a seu pai. Além disso, ela se casou com outra pessoa, mas a enviou para um orfanato quando tinha 3 anos, enquanto ela ficou com toda a herança de seu pai. Nosso protagonista responde que entende e pensa que ela teve uma vida ainda mais difícil do que a dele, já que pelo menos ele tem seus mestres. No entanto, Yang não quer que ele sinta pena dela, pois é uma pessoa independente, que construiu tudo sozinha ao longo dos anos e não depende de ninguém. Ela está bem com isso e adormece dizendo que é independente e forte. Nosso protagonista a observa enquanto ela dorme e pensa que, embora a toxina em seu corpo tenha diminuído, ainda parece cansada devido à perda de sangue recente. Ele a segura em seus braços e diz que ela pode dormir, pois ele está aqui para protegê-la e não permitirá que os maus a machuquem. No entanto, neste momento, ao observá-la mais de perto, ele sente uma estranha energia que a rodeia. Confuso, ele se pergunta o que está acontecendo e ao ver o tom dourado e branco que a envolve, ele percebe que é uma habilidade de autocura que vai muito além do normal, isso é constituição. Nosso protagonista a coloca na cama e diz que seu mestre lhe disse que nos antigos registros mencionava-se as mulheres da Constituição Hulan, que são extremamente raras, pois recuperam rapidamente sua vitalidade e têm um corpo excepcional, são parceiras ideais para a prática espiritual. Isso significa que essa constituição não apenas se recupera rapidamente de lesões, mas também é a melhor para a prática espiritual em casal. Se praticarem juntos,
seu poder aumentará significativamente, equilibrando sua energia yin e yang. Mas lembra-se que o terceiro mestre mencionou que casais praticantes espirituais são muito chatos e barulhentos, e que as mulheres apenas afetarão a velocidade com que ele retira sua espada. No entanto, nosso protagonista pensa que quando a abraçou há pouco, sentiu que os batimentos cardíacos dela estavam mais rápidos do que o normal, talvez influenciados pela constituição Hulan. No entanto, ele dá um tapa na cabeça, dizendo a si mesmo que deve se concentrar e parar de pensar em coisas indecentes, pois agora a sétima irmã está em perigo. Ele sai dizendo que o mais importante agora é encontrar a sétima irmã e dar o primeiro passo. Assim que nosso protagonista fecha a porta, King Yeg acorda e, bastante surpresa, diz que nosso protagonista a levou para o quarto, mas não tentou fazer nada com ela. Ela menciona que é a primeira vez que encontra um rapaz assim, já que os homens no bar sempre tentavam se aproveitar dela. No entanto, ela fica um pouco corada e se pergunta o que está acontecendo, pois se encontraram por acaso e agora ela só pensa nele. Mas logo muda sua expressão, dizendo que um rapaz tão puro como ele não está ao seu alcance. No dia seguinte, Kim Yang acorda nosso protagonista, dizendo que o café da manhã está pronto. Ele se levanta e se questiona sobre o que ela quer dizer com café da manhã. Kim Yang aparece, dizendo que na noite anterior ela comeu um prato de noodles que preparou, então hoje preparará o café da manhã para ele. Além disso, ela tem uma surpresa para ele. Ele pergunta do que se trata a surpresa. Mais tarde, vemos nosso protagonista comendo o café da manhã que ela preparou. Nosso protagonista diz que parece não haver nada de especial, e ela sorri, dizendo que é claro que não cozinhará o café da manhã, já que comprou tudo pronto lá embaixo. Nosso protagonista, ao ouvir isso, pensa que ela parece estar de bom humor para brincadeiras e que provavelmente já deve estar completamente recuperada. No entanto, ele pergunta sobre a surpresa. Kim Yang se aproxima dele e diz que, após o que aconteceu ontem, sabe que ele não é uma pessoa comum e com certeza se tornará uma pessoa importante nesta cidade. Então, antes que ele fique famoso, ela quer ser sua amiga e, para mostrar sua sinceridade, ela vai adiantar o pagamento do aluguel para meio ano. Isso deixa nosso protagonista muito feliz, já que o aluguel para meio ano seria um total de 1.800 yuanes, mas parece que ele não precisará mais se preocupar com isso. King Yang fica bastante surpresa e pergunta se ela está realmente perdoando o aluguel de meio ano. No entanto, neste momento, um carro para na porta e pede para nosso protagonista sair. Ele se levanta, dizendo que é a voz do cara de ontem e que não se preocupe, que ele cuidará disso. King Yang pergunta por que eles ainda estão vindo, já que tudo foi resolvido ontem. Nosso protagonista diz que quando apertou a mão do cara ontem, deu-lhe um pouco de remédio, então ele deve estar impotente agora. Além disso, mesmo que não tivesse dado remédio, ele ainda voltaria procurando problemas, pois está atrás do corpo dela e não vai desistir facilmente. Isso deixa King Yeg bastante confusa, e ela pergunta por que ele deu remédio a ele. Nosso protagonista responde que é claro que o fez, afinal, fizeram mal a ele. Isso deixa King Yeg bastante emocionada, pensando que nosso protagonista defendeu sua honra. Nesse momento, nosso protagonista abre a porta e entra Seo-al com seus capangas, perguntando o que ele fez ontem. Nosso protagonista age como se não lembrasse do que aconteceu. No entanto, Seo-al o pega e, bastante irritado, diz para ele parar de fingir, já que seu amiguinho não está se levantando e ele foi o responsável, mas nosso protagonista, mais sério, pergunta se ele tem alguma prova. Ele sugere que talvez Son tenha se machucado em algum lugar e está procurando alguém para culpar, mas acusar alguém falsamente é ilegal, então ele terá que pagar um pouco de dinheiro para evitar mal-entendidos. Isso deixa Son furioso por dentro, já que ele não tem prova, mas sabe que nosso protagonista foi o responsável. Ao olha para seus capangas e diz que não importa agora, pois se ele bater em nosso protagonista, ele vai falar obedientemente. Então, ele muda sua expressão e ameaça nosso protagonista, dizendo que, se ele não admitir a verdade, levará uma surra. Ele ordena que seus capangas acabem com nosso protagonista. Sem hesitar,
eles respondem que é claro. Nosso protagonista assume uma posição de luta ensinada pelo sexto mestre, mas neste momento, Qin Yang aparece pedindo que parem, pois ela chamou a polícia. Isso surpreende a todos presentes, incluindo nosso protagonista, que pensa que, após tanto esforço, não poderá provar a técnica ensinada por seu sexto mestre. Qin Yang fica na frente de nosso protagonista, bastante irritada, e diz a Suan que ele foi quem a drogou, mas agora estão em paz, e se ele for embora, poderão deixar as coisas em paz. No entanto, Suan pergunta se ela realmente acredita que abrir um bar a torna uma pessoa importante e levanta a mão para bater nela, dizendo que ela sempre será lixo. No entanto, nosso protagonista se coloca na frente de Qin Yang instantaneamente, usando sua palma, manda Suan voando para trás, deixando seus capangas bastante surpresos, observando como ele derrotou Suan com apenas um golpe. Em seguida, eles se lançam contra nosso protagonista, dizendo que ele tem muita coragem para atacar seu chefe. No entanto, nosso protagonista dá um forte chute no primeiro deles e um soco forte no segundo no abdômen, e no último, ele finaliza com um golpe forte na mandíbula. Após derrotar o grupo inteiro, Qin Yang diz a nosso protagonista que Suan é o chefe de toda a área e se ele ofender, poderá causar problemas. No entanto, nosso protagonista responde que não se importa se é uma serpente ou um dragão, se tocarem em sua amiga, terá que lidar com as consequências. Nesse momento, Suan, bastante assustado, pede a nosso protagonista para não se aproximar, pois, se machucar seu pai, ele não ficará de braços cruzados. No entanto, nosso protagonista chuta Suan no peito e, bastante irritado, pergunta em que época estão vivendo, já que ele ainda chama-o de pai. Ele tira suas agulhas e diz que bater nele não é suficiente, então terá que fazer algo especial. Em seguida, nosso protagonista enfia as agulhas no peito de Ao, dizendo ponto de riso e ponto de dor. Suan começa a rir loucamente enquanto chora, dizendo que dói muito e que está sofrendo muito. Nosso protagonista sorri e diz que às vezes as habilidades de acupuntura do grande mestre são mais satisfatórias do que as habilidades de luta do sexto mestre. No entanto, nesse momento, ele ouve um barulho e quando se vira, o careca pergunta a nosso protagonista para largar seu chefe e libertá-lo rapidamente, senão ele atirará em Qin Yang. Ele pergunta apressadamente, "Você acha que eu não vou atirar?" Nosso protagonista, um pouco irritado, retira todas as agulhas do corpo de Suan e o careca pergunta se ele está bem. Ele, um pouco cansado, se levanta e pensa que nosso protagonista é um especialista. Então, ele pergunta o que ele fez com ele há um momento, já que estava rindo enquanto sentia uma dor intensa, como se milhares de formigas estivessem subindo sobre ele. Nosso protagonista responde que não é nada e que foi apenas acupuntura tradicional. Al responde que nunca ouviu falar disso antes e pergunta se ele está interessado em se juntar a eles. Isso deixa nosso protagonista bastante confuso, perguntando-se se ele está louco, já que, depois de torturá-lo daquela forma, ainda quer recrutá-lo. Al não interrompe e diz que seu pai controla o negócio de peixes nesta rua e na cidade de Giante Souza, que construíram juntos perto da água e dependem dela para sobreviver. Portanto, ele deveria entender o poder de sua família. Se ele se juntar a eles, garante que terá dinheiro e mulheres. Nosso protagonista pergunta se ele está tentando compensar o que fez a sua namorada dessa maneira. Ele pensa que Qin Yang disse que ele era seu namorado, então ele vai alongar a história. Suan pergunta se ele gosta desse tipo de garota, mas que ela não é interessante, apenas chata. No entanto, ele tem muitas garotas à sua disposição, e se ele se juntar a eles, pode escolher até mesmo a mais selvagem, pois tem uma grande variedade. Nosso protagonista afasta sua mão, dizendo que não está com humor para esse tipo de coisa e manda ele e sua gangue desaparecerem, senão ele sabe o que pode fazer. No entanto, enquanto Suan observa o careca, diz que parece que ele quer enfrentar as consequências. Nesse momento, o careca aponta a arma para Qin Yang e pede que ela entre. Al passa ao lado de nosso protagonista, dizendo que se ele não aceitar, só poderá ver sua mulher sofrer. Após entrar na casa, nosso protagonista pensa que essas pessoas são bastante inteligentes,
pois sabem que lutar do lado de fora não é conveniente, já que alguém pode vê-lo. No entanto, ele começa a rir e aperta o punho, dizendo que alguém está em apuros. Mas não dirá quem é. Swampare diz a 2 de seus capangas para cuidarem de King Yang. Eles começam a tirar suas roupas na frente dela. Ao vir o olhar para nosso protagonista e diz que, se ele ousar se mover, vai tirar a vida de King Yang imediatamente. Ele quer que nosso protagonista veja com seus próprios olhos como sua namorada está sendo humilhada e que não poderá fazer nada a respeito. No entanto, ele muda sua expressão e pergunta por que nosso protagonista está rindo e se ele não tem medo. Nosso protagonista, com um sorriso macabro no rosto, pergunta por que ele deveria ter medo, já que em campo aberto as pessoas realmente não podem escapar de balas, mas a essa distância, isso não é garantido. Em um instante, ele se lança para a frente, atravessando tudo, e se aproxima diretamente do careca, que fica bastante confuso. Ele aponta a arma para King Yang, prestes a atirar nela. No entanto, nosso protagonista o segura no último momento, fazendo disparar para o teto e soltar King Yang. Em seguida, nosso protagonista, com uma expressão completamente diferente no rosto, começa a golpeá-lo e o joga no chão. Ele diz a King Yang para se sentar em algum lugar, pois resolverá isso. No entanto, ela o avisa para olhar atrás dele. Nesse momento, os outros capangas aparecem atrás de nosso protagonista com facas. No entanto, ele sorri e se vira, dizendo que são mais lentos do que um javali da montanha. Em um instante, ele subjuga os 2 homens e diz a eles para fecharem a boca, pois seus gritos são desagradáveis. Depois de derrotá-los, Swan fica muito assustado, se perguntando como é possível que nosso protagonista consiga derrotar todos eles sem esforço. Ele começa a correr, dizendo que não há nada que ele possa fazer contra uma criatura como nosso protagonista e que precisa de seu pai, pois ele resolverá isso. No entanto, ao tentar abrir a porta, ele fica bastante assustado ao ver que ela não se abre. Shuming se aproximou e disse que havia trancado a porta com segurança. Ele perguntou a Jual por que ele não era valente antes e por que estava em silêncio agora. Jual implorou por sua vida, oferecendo-lhe qualquer coisa, dinheiro, prometendo que não machucaria mais sua namorada. Shuming observou se desculpar e pensou que essa era uma grande oportunidade, pois o que queria era que nunca mais incomodassem Qin Yan. Ele aproveitaria essa oportunidade para resolver tudo de uma vez. No entanto, nesse momento, alguém começou a bater à porta, perguntando por ele, o que deixa Shuming um pouco confuso. Ele diz que ninguém em Jansou deveria conhecê-lo, mas é possível que seja alguém enviado pela 7ª irmã para encontrá-lo. Ele abre a porta e pergunta quem é. Aparece um homem com um grupo de guardas, perguntando se ele é Shuming. Ele responde que sim, enquanto se pergunta quem é essa pessoa, já que trouxe muitos guardas consigo. Ele se aproxima e se apresenta como Shuming, agradecendo por Shuming ter salvo seu pai no trem. Mas o protagonista pergunta a Shuming quem é seu pai, deixando-o bastante confuso. Jual interrompe, dizendo que Shuming é o 2º jovem mestre da família Yu, e se pergunta se está sonhando, já que o está vendo pessoalmente, mas Shuming diz a Jual que não está falando com ele. E este bastante confuso se pergunta quem diabos é Shuming, e por que o 2º jovem da família Yu veio buscá-lo pessoalmente, e que a família Yu está entre as 3 famílias mais destacadas entre as 10 famílias de Jianzhou. Shuming pergunta a Shuming se ele está ocupado no momento, e se precisa de ajuda com algumas questões desagradáveis. Isso deixa Jual perplexo, pensando que está em apuros, pois se o jovem mestre da família Yu intervir, nem mesmo seu pai se atreveria a retaliar, e eles poderiam perder tudo. Finalmente Shuming percebe que Xuanming é parente do avô Yu do trem e pergunta se o avô Yu está bem e se tem tomado seus remédios. Xuanming segura sua mão e elogia suas habilidades médicas excepcionais, dizendo que até os médicos do hospital principal o consideram um milagre. Jual pergunta o que está acontecendo e se Shuming também salvou o ancião Yu. Nesse momento, os guardas de Xuanming abrem 2 maletas,
uma cheia de dinheiro e outra com um telefone dourado. Xueming diz que é um pequeno gesto de agradecimento da família Yu por tê-lo ajudado sem pedir nada em troca, e espera que ele aceite. Xueming fica surpreso ao ver o conteúdo das malas e Qin Yan se pergunta se Xueming é uma pessoa importante. Ela lembra que ele estava feliz mais cedo por ela ter perdoado o aluguel de 6 meses, que custava 1.800 ienes, e fica surpresa. Ela se pergunta se ele estava apenas fingindo para deixá-la feliz, mas se pergunta por que ele queria deixá-la feliz. Pode ser que ele goste dela. Ao ver o dinheiro e o telefone dourado na mala, Xueming pensa que é muito dinheiro e que, se levar isso de volta para a montanha, os mais velhos ficarão impressionados. No entanto, ele se lembra de que, quando estava nas montanhas, um de seus mestres lhe disse que há 2 coisas que ele não deve tocar. O dinheiro fácil e as mulheres, são coisas que ele não deve tocar em nenhuma circunstância, pois essas coisas podem feri-lo profundamente. E diz que está fazendo isso pelo seu bem. De volta ao presente, ele diz a Xueming que, como médico, foi sua obrigação ajudar o avô Yu, e ele não precisa aceitar esses presentes. Isso surpreende bastante Xueming, já que até Lin Lin adivinhou que ele não aceitaria os presentes. Ele lembra que Lin Lin disse que não havia intenções ocultas, já que partiu sem dizer nada. Xueming diz que talvez Lin Lin não soubesse de sua identidade ou de seu pai naquela época, mas agora que ele sabe onde seu benfeitor vive, ele deve agir com respeito. No entanto, Lin Lin pede para ele esperar e mostra uma caixa, dizendo que, se ele realmente não aceitar o presente, deve dar isso a ele e dizer que é de sua parte. De volta ao presente, Xueming diz que ele é realmente generoso e que não o forçará a aceitar os presentes. Os guardas então guardam o dinheiro, deixando Jual atônito, pois a caixa contém pelo menos 7 dígitos, e ele nem sequer a possui. E o telefone é claramente o modelo mais recente, o 15 Pro Max, com bordas de ouro e diamante, tornando um produto personalizado de alta qualidade que nem mesmo pode ser comprado com dinheiro. Nesse momento, Xueming pede ao seu guarda que traga a caixa e a entregue a Xueming. Este responde que não é necessário dar-lhe mais presentes, mas Xueming se aproxima com a caixa, dizendo que é um presente dele em nome de Lin Lin. Com isso, Xueming se lembra da garota de cabelo rosa e se pergunta se deveria aceitar. Qin Yang pensa que Lin Lin parece ser o nome de uma garota. Ao ver a caixa, Xueming pensa que não parece ser algo valioso, então não vai contra os ensinamentos de seu mestre. Ele pega a caixa e diz a Xueming que vai dar uma olhada e, se for algo valioso, não vai aceitar. Xueming responde que está bem. Quando Xueming abre a caixa, fica bastante surpreso, deixando Xueming um pouco confuso sobre o que há na caixa para provocar tal reação. Xueming fica emocionado ao encontrar um cupom que lhe permite comer 3 vezes no Wildlight, algo que sempre quis fazer. Xueming se pergunta se realmente vale a pena ficar tão animado por isso, mas Xueming continua examinando os itens na caixa. Ele tira outro telefone e uma nota escrita por Lin Lin. A nota diz que é seu antigo telefone e que o WeChat já está configurado para ele, mas o mais importante é que não haverá cobrança pelo cartão SIM. Se ele não quiser, eles vão reciclá-lo. Xueming fica bastante surpreso, sem acreditar que Lin Lin também tenha lhe dado um telefone e questiona como pode aceitar algo tão antigo quando recusou algo tão caro. No entanto, Xueming guarda o telefone, dizendo que vai aceitá-lo, deixando Xueming sem palavras. Ele pede a Xueming que por favor diga à garota que ele adorou os presentes. Xueming responde que está bem, enquanto pensa em sua mente que realmente não entende o que Xueming está pensando. Mas está claro que ele valoriza mais a amizade do que os bens materiais e é o tipo de pessoa que realmente vale a pena conhecer. Ao olhar para Jual, ele percebe que há alguém lá e que podem usá-lo para fazer um favor a ele. Ele diz a Xueming que está se retirando por agora, mas antes de sair, se quiser, ele pode se livrar do lixo para ele. Isso assusta bastante Jual, que pensa que está em apuros, pois se não lidar com isso corretamente, está perdido para sempre. Nesse momento, seus subordinados começam a implorar para que ele salve e pense em uma solução. Jual se ajoelha no chão e pede desculpas a Xueming,
pedindo piedade, pois tem uma mãe idosa e 7 filhos que dependem dele. Isso surpreende tanto Xumin quanto Xuanming. Xumin pede a Xuanming que esqueça isso, pois não precisa de ajuda para lidar com esse tipo de situação. Xuanming diz que então se retirará e Xumin responde que está tudo bem. Enquanto Xuanming se afasta, ele pensa que Xumin parece ser realmente talentoso, não apenas como especialista em medicina, mas também em suas habilidades físicas, já que as armas no chão são reais. Ele acredita que Xumin é muito mais talentoso do que seu pai mencionou e que, se não o recrutar sob seu comando do seu pai, não o fizer seu irmão mais velho pode fazer as coisas vão se complicar. Voltando a cena para Xumin, vemos Zhuao e seus subordinados agradecerem a Xumin por poupar suas vidas e prometem fazer o que for necessário para pagar essa dívida. Qin Yan pensa em sua mente que até mesmo Zhuao, que se considerava incomparável, se humilhou na frente de Xumin, o que é inaudito. Xumin pergunta se Xuanming é tão assustador, já que parecia uma pessoa muito educada. Zhuao diz que o que ele acabou de ver é apenas sua personalidade amigável, pois Xuanming é conhecido no submundo de Jianzhou como o demônio elegante. Há rumores de que ele realiza trabalhos sujos para a família Yu em segredo e que, se não tivesse mudado de ideia, estariam condenados. Xumin se pergunta se ele é realmente tão poderoso, mas decide que não importa. Agora, sua irmã pode usá-lo a ele e a seus subordinados para seus próprios propósitos. Ele pergunta a Zhuao se, já que o salvou, ele estaria disposto a ajudá-lo com 2 coisas. Zhuao responde que sim e que mesmo que ele morra, cumprirá. Xumin diz que a primeira tarefa é garantir que ninguém cause problemas no bar de Qin Yan no futuro. Zhuao concorda, dizendo que, se alguém ousar causar problemas no bar de Qin Yan, terá que passar por cima de seu cadáver. A segunda tarefa é reunir informações sobre mulheres famosas em Jianzhou. Isso surpreende Zhuao, que se pergunta o que ele quer dizer com mulheres famosas, já que Xumin está flertando na frente de sua namorada. Xumin o interrompe, dizendo que as mulheres devem ter entre 21 e 25 anos e uma aparência excepcional, não podem ser alguém comum. Zhuao e seu grupo concordam e começarão a reunir informações para ele imediatamente. Xumin diz que então podem sair, e Zhuao diz alegremente que está tudo bem e que ele pode confiar neles. Após sair do apartamento, Zhuao suspira aliviado por finalmente sair dessa situação. Ele lamenta sua sorte por não ter conseguido um trio e quase ter perdido a vida. O careca pergunta se eles realmente vão seguir as ordens de Xumin, e Zhuao o atinge bastante irritado, dizendo que Xumin é respeitado até pelo segundo jovem mestre da família Yu e que definitivamente se tornará uma figura importante. Se eles se tornarem amigos dele, a família dele não ficará limitada a vender peixe nas margens da cidade. No futuro, também poderão competir no negócio de peixe na segunda estrada viária. De volta com Xumin, ele está limpando, e Qin Yan, que está ao lado dele, pensa que Xumin está procurando mulheres jovens e que ela tem 26 anos. Ela se pergunta se ele gostaria dela, já que ela é um pouco mais velha. Xumin pensa que é bom ter alguém ajudando a procurar pela 7ª irmã, já que, de acordo com as informações do mestre mais velho, a 7ª irmã é alguns anos mais velha que ele, então, com 20 anos, ele deveria procurar alguém com cerca de 25 anos. Enquanto caminham, Qin Yan pensa que um homem tão talentoso como Xumin deve ser difícil de encontrar no futuro. Ele não é apenas um mestre em medicina, mas também conhece muitas pessoas influentes. Uma simples palavra dele fez com que seu chefe se submetesse. Se ela se tornasse sua namorada, ela não teria que se preocupar com seu futuro. Ela morde os lábios, dizendo que não quer ser uma vítima indefesa. Mais tarde, à noite, vemos Xumin informando a Qin Yan que terminou de tomar banho. Ela responde que está bem e entrará agora. Enquanto isso, Xumin começa a verificar seu telefone para ver se sua guia encontrou as informações que ele pediu. Nesse momento, ela envia uma mensagem para ele, o que deixa Xumin bastante surpreso, pois estava falando sobre ele. Ao mesmo tempo, Qin Yan entra no banheiro e começa a tomar banho. Xumin, bastante envergonhado, sai do quarto,
dizendo que de repente percebeu que esta é a primeira vez que compartilha um teto com uma garota, especialmente uma garota que está tomando banho neste momento. Ele começa a dizer em sua mente que ele é apenas um curandeiro, então deve suportar. 10 minutos depois, Kim Yan chama por Xiuming, que começa a se aproximar do quarto, dizendo que está uma sala separada entre a dela e a de Kim Yan, então não deveria haver ninguém mais. Se Kim Yan não estava tomando banho, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele começa a abrir a porta, dizendo a si mesmo para se manter calmo, pois talvez ela precise de algo. Ele abre a porta, perguntando o que está acontecendo, e Kim Yan entra com uma toalha e uma garrafa de vinho na mão, o que surpreende bastante Xiuming. No entanto, Kim Yan passa por ele perguntando como uma garota como ela poderia parecer mais velha aos olhos dele. Xiuming pergunta por que ela diz algo assim, já que ela é jovem e bonita, e também acabou de passar por uma cirurgia, então ela parece ainda mais bonita. Kim Yan: como assim você está há mais de 10 minutos, vendo esse vídeo, e ainda não se inscreveu no canal? NANI?! Veja, se todos que assistem e gostam do nosso conteúdo se inscrever-se no canal, já teríamos mais de 100 mil inscritos. É matemática, meus lindos. E para isso é muito simples. Vejam. Basta apenas 2 cliques, e você não sabe o enormemente que me ajuda dando esse apoio. Dito isso, agora sim, vamos continuar apreciando esse vídeo. Kim Yan pergunta então por que ele solicitou informações apenas sobre garotas com menos de 25 anos, já que ela acabou de fazer 26 anos este ano. Xiuming responde que há uma razão para isso, enquanto pensa em sua mente que não pensou que essas palavras poderiam magoá-la dessa maneira. No entanto, nesse momento, Kim Yan deixa cair a garrafa no chão, e Xiuming a segura, pedindo-lhe que tenha cuidado. Kim Yan pergunta se ele realmente a acha bonita. Xiuming responde que ela é realmente bonita e pede desculpas se suas palavras a magoaram. Ele pensa em sua mente que é um médico compassivo e deve manter a calma, mas Kim Yan cheira incrivelmente bem. Kim Yan tira a toalha, perguntando se é possível que ela seja sua mulher. Isso deixa Xiuming atônito, e ele se lança para cobri-la com a toalha. No entanto, Kim Yan não para, dizendo-lhe para deixar a toalha, já que ela está fazendo isso por escolha própria. Ela diz que já decidiu por conta própria, e Xiuming muda sua expressão, dizendo que ela fez sua escolha e agora deve assumir a responsabilidade. Nesse momento, ele se lembra de quando era criança e encontrou seu mestre com um grande javali que estava prestes a morrer. Seu mestre perguntou se ele iria intervir e salvá-lo, mas Xiuming respondeu que tinha medo de usar suas habilidades médicas e que talvez não fossem suficientes para salvá-lo. Seu mestre perguntou firmemente se eles deveriam desistir, e Xiuming respondeu que seu mestre o ensinou que um médico deve ter compaixão, e que o javali também é uma vida, então ele queria tentar salvá-lo. Seu mestre disse que, já que ele tomou uma decisão, não o impediria. No entanto, durante a operação, suas mãos se sujaram de sangue porque ele não conseguiu salvar o javali. Seu mestre pediu que ele parasse de chorar, pois foi sua escolha tentar salvá-lo. Xiuming respondeu que sabia, mas se sentia tão culpado, pois se não tivesse operado, talvez o javali tivesse vivido um pouco mais. Seu mestre se aproximou e disse que estava tudo bem se ele se sentisse culpado, mas que ele fez uma escolha e agora deve assumir a responsabilidade até o fim, pois no futuro enfrentará situações mais dolorosas do que essa, já que é o caminho de um médico. De volta ao presente, antes que Xiuming pudesse tocar em Kim Yan, ele para, dizendo que atacar uma mulher desamparada não é a escolha que ele busca. Talvez ela tenha se entregado porque viu a atitude da pessoa influente em relação a ele. Então, ele pega a toalha, e Kim Yan se pergunta por que Xiuming ainda não avançou em direção a ela. Nesse momento, Xiuming a cobre, dizendo que se ela quiser, ele a respeitará, pois são amigos, e se ela tiver algum problema, ele pode ajudá-la, assim como quando perdoou o aluguel de 1.800 ienes. Isso emociona bastante Kim Yan, que se lança em seus braços e começa a chorar. Pouco depois, vemos Kim Yan dormindo em sua cama,
e Xiuming a observa, dizendo que depois disso eles finalmente serão verdadeiros amigos. Nesse momento, seu telefone começa a tocar, era Lin Lin ligando para ele. Xiuming se pergunta por que Lin Lin está ligando tão tarde. Lin Lin pergunta como está indo com o antigo telefone que ela lhe enviou e se está funcionando bem. Xiuming responde que sim e que é muito melhor do que o que ele tinha antes. Lin Lin pergunta então por que ele não aceitou seu pedido de amizade, pois ela já o registrou em uma conta do WeChat e ele pode usá-la diretamente. Mas Xiuming responde que ainda não entende completamente como usar o telefone. Ela alegremente diz que é melhor ele aprender rapidamente, pois quer convidá-lo para jantar amanhã, e se ele tiver tempo. Xiuming responde que recebeu o cupom de desconto, então eles podem ir juntos. Lin Lin diz que então ela o buscará e que, desta vez, ela escolherá o que comer. Xiuming encerra a ligação, concordando, dizendo que está tudo bem e que se veem amanhã. Nesse momento, Lin Lin se pergunta por que seu avô enviou intencionalmente Xiuming para entregar o presente a Xiuming. Ela sabe que Xiuming e seu pai não se dão bem, e se pergunta se o avô, agora que sua saúde está melhorando a cada dia, quer recuperar sua posição como líder da família, já que afinal de contas, ele só tem 60 anos. Anteriormente, ele foi afetado por uma doença hereditária, mas na grande família, isso é realmente irritante. De volta a Xiuming, ele está revisando as fotos das garotas com menos de 25 anos, que Zhuo enviou e pensa que ele é realmente competente, pois encontrou informações sobre várias garotas muito rapidamente. No entanto, ele não sabe quem é exatamente a sétima irmã. Além disso, Lin Lin o convidou para jantar logo após seu segundo tio entregar o presente. Ele se pergunta por que ela escolheu esse momento e pensa que, com sua inteligência, não é possível que ela não tenha um namorado. Ele se questiona por que a vida se tornou tão problemática desde que ele desceu da montanha. No entanto, ao ver uma foto, ele fica bastante surpreso e se pergunta o que é aquilo. Na próxima foto, ele vê uma garota mais velha com cabelos vermelhos entrando em um carro, mas ao observar seu pulso, se pergunta se não é o mesmo amuleto. Ele fica bastante animado, pois finalmente encontrou a sétima irmã, mas é uma pena que não possa ver seu rosto e que não está familiarizado com a cidade de Jianzhou para identificar a localização da imagem. Parece ser um lugar de alta classe. Ele decide ligar para seu subordinado para perguntar sobre o lugar. Seu subordinado recebe a ligação e diz que vai verificar a imagem. Após um tempo, ele informa que encontrou a imagem em uma busca online e não tem certeza de sua origem, mas pode perguntar a outra pessoa. Xiuming fica bastante irritado e pergunta se ele está o ignorando. Seu subordinado, assustado, jura com sua vida que a pessoa na foto é muito famosa. Xiuming encerra a chamada, dizendo que entende. Ele decide que, como Lin Lin virá convidá-lo para jantar naquela noite, ela certamente sabe onde estão os lugares de alta classe. Com sua inteligência, ela poderia encontrar a sétima irmã facilmente. No dia seguinte, ele está tomando café da manhã com Qin Yan, que elogia a comida e diz que qualquer pessoa seria sortuda em se casar com ele. No entanto, eles são interrompidos por um barulho, e Qin Yan decide verificar pela varanda. Ela vê uma garota em um carro muito luxuoso. Xiuming fica surpreso, pois Lin Lin disse que viria buscá-lo à noite. Ele vai até a varanda e vê Lin Lin, que grita que está lá para buscá-lo. Xiuming cospe a água, bastante surpreso, pois havia esquecido disso. Ele se despede de Qin Yan, dizendo que vai sair, deixando-a encarregada da louça. No entanto, ela baixa o olhar e pensa que talvez ela e Xiuming não sejam do mesmo mundo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, aqui é o Anime Digest. Eu tô passando por uma situação que tá me deixando mais desolado do que um anime sem final feliz. Meu computador, o fiel escudeiro dos meus vídeos, deu o último suspiro e decidiu tirar férias permanentes. Infelizmente, isso significa que os vídeos quase prontos, e mais importante, o sustento dos meus gatos famintos estão ameaçados. Então, aqui vai meu apelo. Se você curte o canal e quer ajudar a salvar meus gatos de um futuro sem ração, considere fazer uma pequena contribuição.
Vou divulgar a chave Pix aqui na descrição. Se você também tiver um computador sobrando que possa doar, ou se conhece alguém que tenha, moro na zona sul de São Paulo e ficaria eternamente grato. É só me enviar um e-mail e eu te passo o endereço. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Em breve, espero estar de volta com mais histórias que vocês adoram. E talvez menos drama de gato com fome. Valeu, galera! E até o próximo vídeo, com a ajuda de vocês.